da oposição. A gente encerra a aula de hoje tratando da oposição. Oposição que se encontra entre os artigos 682 e 686. Só botar aí o 682 para que os senhores vejam. A previsão do código é bem curta. Deixa eu só fazer aqui uma consideração, como viemos fazendo até agora. Passar uma noção geral, depois a gente enfrenta os artigos. A oposição ela é parecida com os embargos de terceiro. Veja que vem logo na sequência. E a oposição se dá nos casos em que o terceiro ele se afirma titular da coisa ou do direito que é discutido entre autor e réu. Então, até é curioso que no Código de Processo Civil de 73, a oposição era tida como... a lei classificava como intervenção de terceiro. E no Código de 2015 ela passou a ser procedimento especial. A oposição é a seguinte: A e B controvertem o domínio sobre um bem. Aí vem o C, que é um terceiro. É terceiro porque não é nem A nem B. Terceiro é todo aquele que não é parte. O C propõe a oposição e fala assim: excelência, para parar, não é nem de A nem de B, é meu. É só isso que é a oposição. Então você aproveita uma medida de economia processual. Você aproveita o mesmo processo para julgar duas demandas. Então nós temos a demanda 1 originária de A em face de B e a demanda 2, a demanda de oposição C em face de A e B. Percebam, portanto, que na oposição nós temos a formação de um litisconsórcio passivo necessário. Se o opoente vai a juízo dizendo: excelência, cuidado, hein? Esse bem aí, objeto da demanda 1 entre A e B, não é nem de A nem de B, é meu. Evidentemente ele tem que colocar A e B, os demandantes da demanda originária, no polo passivo da sua demanda de oposição. Até quando que ele pode fazer isso? Até o momento em que se profere sentença na demanda originária, de A e B. Porque a finalidade da oposição é justamente evitar decisões contraditórias. Você imagina que o juiz, ao julgar a demanda entre A e B, venha a dizer que a coisa é de B. Mas no mundo dos fatos não é do C, que é terceiro. Aí C pode, falamos disso nos embargos de terceiro, C pode ir a juízo para tomar a propriedade, para manter, para conservar a sua propriedade em face de B, que ganhou por uma decisão judicial? Pode, ele pode até desconstituir aquela decisão judicial. Tem vários instrumentos, ação rescisória, por exemplo. Mas na oposição é melhor porque ele, tomando conhecimento de que controvertem em juízo A e B a titularidade, o domínio de uma coisa que é dele, C, ele já pode, para se precaver, para evitar o estresse. É claro que é um estresse ir a juízo, né? Mas a oposição é melhor. Porque o oponente, impede que o juiz profira uma sentença para dizer que é de A ou de B. Tanto que vai ter um dispositivo que vai aparecer e vai falar o seguinte: olha, sendo proposta a oposição, o juiz profere uma sentença só que vale para as duas. E nessa sentença só que vale para as duas, ele tem que julgar primeiro a oposição. Porque, de qualquer maneira, não faria sentido o juiz julgar a demanda 1, do ponto de vista cronológico, né? Em janeiro foi proposta a demanda de A em face de B. Em junho é proposta, não teve sentença ainda no processo 1, na demanda 1. Em junho, o O, vamos parar de chamar de C, vamos chamar de O para ficar melhor. O O, oponente, propõe uma demanda em face de A e B, dizendo que não é de nenhum dos dois, é dele. E aí o processo da demanda 1, né? O procedimento da demanda 1 fica paralisado, até que a demanda 2, proposta pelo oponente, fique no mesmo passo, e elas passam a acompanhar junto, passam a andar junto. Duas demandas num processo só, mistério nenhum, cumulação de demandas no processo. O processo vai avançando e chega no final o juiz profere uma sentença. Uma sentença para um processo, para resolver duas demandas. E aí você imagina se depois desse esforço todo do legislador, o juiz, ao julgar, fosse primeiro, eu vou seguir aqui um critério lógico, e eu vou julgar pela ordem cronológica. Eu vou julgar primeiro quem propôs primeiro. Pô, vai dar ruim, né? Aí não adiantou nada propor oposição.
Porque você vai afirmar na sentença que a demanda, que o bem é de A, por exemplo. Tem razão o autor da demanda originária, A contra B. Tem razão ele, o bem é dele. Aí depois você vai analisar a oposição. Ih, me enganei, não é do A não, porque é do O. Então, quando você propõe a oposição, naturalmente, profere-se uma sentença só. Mas começa pela demanda 2. Porque se o juiz falar que é do O, ele não vai nem julgar a demanda, quer dizer, já está julgado, né? Ao falar que é do O, ele vai julgar improcedente o pedido do A. Então ele só vai julgar a demanda de A em face de B se ele afirmar na demanda da oposição que não é do O. Então, não sendo do oponente, não sendo do O, vamos ver agora se é de A ou de B. É basicamente isso. Tá? Vamos lá, então, vamos lá. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer uma demanda. Oferecer oposição contra ambos. 682. Vamos ao 683. O opoente, o autor da oposição. O opoente deduzirá o pedido em observação aos requisitos da petição inicial. Novidade nenhuma, choveu no molhado, 319. Parágrafo único. Distribuída a oposição por dependência, serão os opostos citados. Mas, professor, por que ele vai ser citado? Porque não é a mesma relação processual. Na primeira relação processual é A e B. Na verdade, o A e B são parte nas duas demandas. O A é autor demandante na demanda 1. O B é demandado, réu, na demanda 1. Na demanda 2, da oposição, autor e réu, A e B são réus da demanda de oposição. Então, o B mantém a sua posição de réu e o A é autor na demanda 1 e réu na demanda 2. Isso não causa dúvida nenhuma, a reconvenção é muito parecido com isso. Tá? Mas percebam que o O só é parte na demanda da oposição. O O não participa da relação processual da demanda 1 originária entre A e B. Então, na demanda da oposição, a demanda 2, no nosso exemplo aí, sempre demanda 2, por sinal, na demanda 2, até o momento da citação só fazem parte O e juiz. Então, qual é o ato que traz o réu coercitivamente para o processo? A citação, artigo 238. Então, eles são citados. Eles são citados na pessoa de seus advogados. Aí, por que tem essa peculiaridade? Por que não vai oficial citar pessoalmente A e B? Porque como eles já são partes nesse processo, na demanda 1, possivelmente, provavelmente tem advogado constituído, e para acelerar o processo, cita na pessoa do advogado. E aí, eles vão contestar esse pedido em 15 dias. Até aqui, aí não tem peculiaridade. 684. Se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, então temos um litisconsórcio aí. O fato de o A reconhecer, estava enganado realmente, não é... O B, por exemplo, o B, não é meu não, eu estou vendo que é do O realmente. O O tem razão. Significa que em relação a A, o A que demandou lá embaixo, inicialmente, ele vai desistir também? Claro que não, né? Vejam aí o artigo 100... Agora me bateu uma dúvida, deixa eu pegar aqui. 117? 117. 117 e 118, exatamente. Da autonomia dos litisconsórcios. Esse é um litisconsórcio que ele é simples. Ele não é um litisconsórcio unitário. Ele vai ter que afirmar que ou é de um ou é do outro, não vai julgar igualmente, né? Então, o fato de um desistir não gera necessariamente a extinção em relação ao outro. 685 vai tratar do que eu já falei. Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação originária, a demanda originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Se a oposição for proposta após o início da AIJ, a audiência de instrução,
o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas da demanda originária, né? Salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. Então, ele a princípio vai suspender a demanda originária para que a demanda da oposição chegue ao mesmo passo para que ele julgue por uma sentença só. Basicamente isso. E aí, por fim, 686, cabendo ao juiz decidir simultaneamente, para isso que a oposição serve, cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, da oposição ele vai conhecer, ele vai julgar primeiro a oposição, como vimos falando aqui. Tá certo, meus amigos? Então, sobre a oposição é isso que temos para falar. Na próxima aula eu vou tratar com os senhores da separação de família, separação judicial, divórcio consensual e da interdição. A gente com isso encerra o semestre, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Me disponibilizo aí a sanar dúvidas, se eventualmente tiver. Caso contrário, a gente pode encerrar a aula. Boa noite, professor. Falou então, boa noite, querida. Fica com Deus, tá? Até a próxima. Você também. Alguém mais? Podemos encerrar? Certo, professor. Valeu. Então, beleza. Valeu, um abraço. Vou derrubar aqui, tá? Fiquem todos os senhores com Deus. Forte abraço. Aos saudosistas como eu, tá acabando. Falta só uma aula. É isso, então.